comércio internacional é um tema instigante. Trata especificamente da negociação entre 2 ou mais países e quando o assunto é compra e venda e valores a serem pagos e recebidos, qualquer ato define quem pode sair ganhando ou perdendo. Imaginem então, quando falamos de restrições a um determinado país. O mestre Marco Antônio Alcântara Nascimento não só estudou, como fez uma dissertação sobre o assunto. Tratou de 2 casos na Organização Mundial do Comércio, em que a China foi protagonista. Restrições às exportações no sistema multilateral de comércio. Reflexões sobre desenvolvimento, soberania e liberalização do comércio. Este é o título da dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário de Brasília, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito. Estão aqui no estúdio o diplomata que trabalha na divisão de contenciosos comerciais do Itamaraty e mestre em Relações Internacionais, Joaquim Maurício Fernandes de Moraes, e a doutora em Direito, Flávia Santinoni Vera. Eles vão acompanhar a conversa que terei com o mestre Marco Antônio e no segundo bloco vão participar com perguntas. Agora é hora de assistirmos ao resumo do tema que preparamos para você. O trabalho propõe uma reflexão sobre a oposição de regimes internacionais e dá a sugestão de se buscar um melhor balanceamento entre a liberalização do comércio, soberania sobre recursos naturais e desenvolvimento sustentável. Isso em torno de 2 casos na Organização Mundial do Comércio envolvendo a China. O país é o maior exportador do mundo. Estados Unidos, Hong Kong, Japão e Alemanha são os principais compradores de produtos chineses. Marco, seja bem-vindo à academia. Olá, grande prazer estar aqui. Agradeço o convite da produção, a presença dos convidados e espero que a nossa audiência aproveite os próximos minutos. Com certeza. Marco, para a gente exemplificar bem esse tema, a gente podia começar com os 2 casos, né? Que casos foram esses e como você chegou a eles? Certo. Foram 2 casos tratados no órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Tá? 2 casos que ficaram conhecidos pela alcunha de China Matérias-Primas e China Terras Raras. Casos que se desenvolveram entre 2009 até 2014. Okay? E eu cheguei a eles através, ao cursar o mestrado, eu tive uma disciplina de Direito Internacional Econômico, com o professor Gustavo Ribeiro, que se tornou meu orientador, e ele nos apresentou os novos desafios e temas que estavam sendo tratados dentro da OMC, e me chamou muita atenção esse caso de restrição às exportações que a China estava implementando e que estavam sendo discutidas dentro da organização. E por que essas restrições? Então, a China ela adotou restrições, ela adotou cotas, impostos às exportações e até proibições sobre minerais estratégicos, tá? E ela tem um destaque muito grande na extração desses minerais. Então, a partir disso, você percebe o impacto que isso tem na própria economia mundial. E como que o direito internacional tem atuado em relação a essas restrições? Porque são casos relativamente novos, né? O interesse pelo tema surgiu na disciplina de Direito Internacional Econômico, dentro desses novos temas que estão sendo tratados dentro da OMC. E essa questão de restrição às exportações, ou controle, vamos colocar assim, funciona da seguinte forma. Vamos supor um país que começa a impor barreiras às suas exportações, seja na forma de impostos, de cotas, de proibição, né? E isso tem um impacto, né, para os demais países que compram aqueles insumos que são incorporados nos seus processos produtivos, às vezes de bens de alto valor agregado, né? Então, no caso aqui, a China, ela fez esses controles, né, e os países que se sentiram prejudicados decidiram entrar com a reclamação junto à Organização Mundial do Comércio, né? Então, você tem uma inversão da lógica de análise, porque usualmente, né, a maioria dos casos que são tratados dentro da OMC são casos voltados para constrangimento sobre as importações.
Nesse caso, não, são as exportações. Então, esse é um primeiro aspecto a destacar. Entre esses dois casos se desenvolveram entre 2009 a 2014, como eu falei. O primeiro foi o China Matérias-Primas, que se desenvolveu ali entre 2009 até 2012, e o China Terras Raras entre 2012 a 2014. E assim, mas só que você tem os antecedentes, quer dizer, já desde a década passada, né, ao longo da década passada, de modo geral, os países já estavam impondo controle sobre as suas exportações, né? A gente já se percebia isso, né? O tema tinha entrado na agenda internacional, seja na Comissão Europeia, que estava observando isso com muito cuidado, na própria OMC, no mecanismo de supervisão de políticas comerciais, que eles chamam de Trade Policy Review, eles já estavam monitorando esses casos, na UNCTAD, que é uma outra organização, o G20 e a OCDE, que inclusive foi um dos papers citados, né, que serviu de referência bibliográfica. A OCDE teve uma preocupação muito grande com esse tema, porque ali nessa organização você tem as principais economias do mundo, né, que estavam sentindo o impacto dessas restrições implementadas pela China. Então você tem um antecedente, né, todo para chegar a esses casos, né, que transcorreram ali entre 2009 e 2014. E assim, o que eu tenho que destacar também? Hoje, dentro da Organização Mundial do Comércio, o órgão de solução de controvérsias tem tido um papel fundamental. Tá? Como é que funciona? Os países que se sentem prejudicados, eles entram com consultas, né, junto aos países membros que estariam infringindo alguma norma, né, alguma norma do acordo da OMC, e aí, se essa consulta não surtir resultado, você instala um painel, né, e depois, caso a decisão não seja interessante para um determinado país, ele ainda pode entrar com uma apelação junto ao órgão de apelação, então uma segunda instância. Tá? Então, assim, hoje, o órgão de solução de controvérsia tem sido um grande manancial de informações para quem, por exemplo, quer estudar direito internacional. Ali você tem uma força motriz muito grande, já são mais de 500 casos examinados pelo órgão de solução, mais de 350 decisões finais emitidas em 22 anos. Qual a riqueza desses dois casos? Né? Por que eu me aprofundei neles? O ponto central foram as alegações da China na defesa que ela fez junto ao painel e ao órgão de apelação dos dois casos. Né? Então, ela trouxe argumentos como soberania sobre recursos naturais, né? Questão de proteção do seu meio ambiente e da saúde da sua população. Porque, por exemplo, no caso das terras raras, né? As terras raras são minerais estratégicos, mas eles são extraídos ao lado de elementos radioativos. Então, por vezes, na extração você tem problema de contaminação de solo, de águas subterrâneas, então tem um impacto aí, e aí ela alegou essa questão também. Além disso aí, ela alegou a questão do seu direito de desenvolvimento. Né? Ela estava impondo aquelas restrições para desenvolver a sua indústria de processamento. Né? Então, ok, ela expôs isso, mas ela não assumiu acordo junto, assim, quando ela aderiu à OMC, ela não assumiu compromissos, então, a partir disso, ela também começou a ter que limitar a sua atuação política, né, a partir do momento que ela adere aos acordos da OMC. Então, a discussão se desenvolveu em torno disso. Muito obrigada pela sua exposição. A gente encerra agora o primeiro bloco para daqui a pouco voltar. Tem debate vindo por aí, aguarde. O Academia já está de volta. Hoje o programa apresenta a dissertação do mestre Marco Antônio Alcântara Nascimento e, como sempre, no segundo bloco do Academia, é hora de nossos convidados fazerem as perguntas. Vamos começar, então, com você, Joaquim, por favor.
Queria agradecer o convite de poder estar aqui no programa Academia e debater um tema que, para mim, é muito caro. Eu trabalho na divisão de contenciosos comerciais de Itamaraty. Basicamente, esse é o meu dia a dia, lidar com os contenciosos da OMC e, no caso específico, os 2 casos que você mencionou, o China Matérias-Primas, China Terras Raras, foram casos que a nossa divisão se engajou e tentou defender a posição brasileira como terceira parte nesse caso, principalmente no tocante à defesa da soberania sobre seus recursos naturais e na importância do desenvolvimento sustentável, como você apontou ao longo do seu trabalho. O trabalho do Marcos, ele traz um apanhado dessa discussão sobre restrições às exportações, e que é um tema que, às vezes, é um pouco esquecido no OMC, que é mais focado na parte de restrições às importações, mas que existem e que, de algum modo, a organização tem que dar a sua palavra, o seu entendimento sobre essas restrições. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao Marcos é a seguinte: como nós tivemos 2 decisões da OMC, do órgão de apelação, do órgão sobre solução de controvérsia sobre esse caso, de que modo você acha que as decisões que foram tomadas no âmbito desses 2 casos afetam ou influenciam o espaço de política pública que o Brasil tem para desenvolver políticas relacionadas à extração de terras raras, de matérias-primas em geral? Então, assim, qual é o alcance que essas decisões têm sobre as políticas públicas que o Brasil venha a desenvolver ou que desenvolve nesse setor? Isso que você destacou, né, a participação no Brasil como parte interessada é muito importante, porque o Brasil ele é detentor de reservas de terras raras, por exemplo. E o que são as terras raras? Até é um ponto importante a trazer. São minerais que, por suas propriedades químicas, eles são empregados em processos produtivos de bens de alto valor agregado, como displays de celular, turbinas eólicas, medicamentos, enfim, eles têm uma aplicação muito grande. Então, assim, esse é um ponto que, inclusive, foi tratado na conclusão do trabalho, que diz respeito ao fato de que a soberania dos países, ela permanece, isso é fato, mas o espaço de política pública fica limitado a partir do momento que um país ele faz a adesão a uma organização internacional, nesse caso a OMC. Então, isso serve de alerta, sim, para que os nossos especialistas em políticas públicas observem os constrangimentos que foram trazidos, né, em torno desse caso, e possam orientar a partir de agora, sim, o que vai ser implementado. Isso que você destacou, né, a participação no Brasil como parte interessada é muito importante, porque o Brasil ele é detentor de reservas de terras raras, por exemplo. E o que são as terras raras? Até é um ponto importante a trazer. São minerais que, por suas propriedades químicas, eles são empregados em processos produtivos de bens de alto valor agregado, como displays de celular, turbinas eólicas, medicamentos, enfim, eles têm uma aplicação muito grande. Então, assim, esse é um ponto que, inclusive, foi tratado na conclusão do trabalho, que diz respeito ao fato de que a soberania dos países, ela permanece, isso é fato, mas o espaço de política pública fica limitado a partir do momento que um país ele faz a adesão a uma organização internacional, nesse caso a OMC. Então, isso serve de alerta, sim, para que os nossos especialistas em políticas públicas observem os constrangimentos que foram trazidos, né, em torno desse caso, e possam orientar a partir de agora, sim, o que vai ser implementado. Flávia, por favor. Gostaria de agradecer o convite para participar do programa e parabenizar o Marco. O trabalho, não só um trabalho importante acadêmico, mas é um trabalho que é necessária a conscientização dos gestores públicos, dos diplomatas, dos operadores do direito, dos economistas em geral, além da academia. Então, eu sou professora de análise econômica do direito e eu sempre tenho um foco nas consequências, nos efeitos e nos interesses dos agentes envolvidos.
Então, eu seguiria, eu acho que seguindo a pergunta do Joaquim, eu entendo que o Brasil, que a gente fala muito sobre o nióbio, que é produzido, 98% do nióbio do mundo está aqui, uma parte em Araxá, em Minas Gerais, e uma parte na Amazônia, pequena, mas isso é um pouco menos valorizado que o ouro, mas é um minério, uma terras raras dentro dos minérios, ele é importante. Então, o Brasil tem um potencial, como a China, de exportar isso. E aí eu fiquei pensando como que essas políticas públicas poderiam estimular a infraestrutura, o desenvolvimento, a potencialização desse mercado, inclusive até aprimorando as matérias-primas de forma que elas sejam beneficiadas, transformadas, porque você tem um valor agregado. E quando a gente chegar nesse patamar, que a gente ainda não está, então eu acho que é importante conscientização dessa área, desse interesse internacional. Será que essa estratégia, e eu estou sendo um pouco maldosa ou maliciosa, né? Essa estratégia de restrição às exportações, utilizada nesses dois casos pela China, poderá ser usada pelo Brasil no futuro para também aumentar a sua competitividade. Mas a gente precisa do poder de mercado como a China tem para poder impor isso. Em troca, a gente receberia algum tipo de benefício. Então, eu fico imaginando, será que seria interessante isso para a gente no futuro? Então, professora, na verdade, eu entendo que os dois casos, né, pelas decisões que foram proferidas, eles limitam a possibilidade do Brasil utilizar controles das exportações, né? Isso fica claro. Agora, o ponto importante para o Brasil, por exemplo, é a questão de ele avaliar de como, por exemplo, integrar os minérios que possam ser extraídos aqui numa cadeia produtiva. Né, com isso, agregar valor. Né? Então, assim, eu acho que, na verdade, o caminho a seguir é esse, de você procurar fazer uma política pública que você integre dentro de uma cadeia produtiva os minérios que são extraídos e, com isso, ganhar mercado. Basicamente, seria isso. Ok. Joaquim, por favor. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta específica a um ponto que você aborda na dissertação, que está relacionada ao princípio do direito internacional da soberania permanente aos recursos naturais, que é um princípio de direito internacional, está dentro desse escopo de direito internacional ao desenvolvimento e que é muito caro ao Brasil. O Brasil, como um país rico em riquezas naturais, em recursos minerais, enfim. Isso é algo que nós entendemos como relevante, a defesa desse princípio, em qualquer foro, no caso da OMC também. Na sua dissertação você aborda, eu acho que você indica, de que esse princípio ele se aplica de uma forma mais plena na capacidade de um país ter de dispor dos recursos que tem, sendo que em um determinado momento, ou seja, o Brasil pode desenvolver políticas, pode direcionar a forma como vai ser extraído esse minério, mas uma vez que você extrai esse minério, esse recurso natural, ou seja, ele entra na circulação do comércio, aí sim as regras de comércio internacional, as regras da OMC, elas devem ser cumpridas, elas não podem ser violadas. Essa interpretação do princípio foi dada na discussão sobre a linha G do artigo 20 do GATT, que trata da conservação de recursos naturais. Eu queria saber se realmente é isso, porque se for dessa forma, a gente tem uma limitação do alcance do que seja esse princípio. Ele só se aplica, então, a esse momento de extração, nas políticas voltadas específicas à extração, mas uma vez que esse recurso é extraído, você teria que ter a livre circulação, de acordo com as demais regras do GATT e das normas da OMC? Obrigado pela pergunta. Concordo. Eu acho que o teor da decisão foi exatamente nesse sentido, né? Isso fica até explícito em alguns momentos do relatório dos casos, né? Tanto do painel quanto do órgão de apelação. Então, assim, o recurso lá no país, enfim, soberania permanente, né? Assim, vale o princípio da soberania permanente sobre recursos naturais. Agora, a partir do momento que ele extraiu, sim, o país tem que cumprir
com o que foi assumido junto ao OMC, e o órgão de solução de controvérsias ele tende a aplicar uma interpretação muito restrita, muito em cima do que o país assumiu como obrigação ali. Então, esse é um dos pontos fundamentais, um dos achados aqui do trabalho. Concordo plenamente. Tá certo. Flávia? Então, eu acho que também coerente com o debate, eu tenho muito interesse em entender os interesses econômicos por detrás. No seu trabalho, você falou muito bem sobre a fragmentação do direito internacional. Então, você tem uma série de regras que elas acabam, e de organismos internacionais e de decisões arbitrais que vão reger mais ou menos as regras do jogo. Mas, mesmo tendo uma característica técnica específica da área, que também tem a jurídica, a normativa, o que está por detrás que eu vejo, e também fragmentado, eu vejo essa soberania também relativizada, são os interesses das empresas envolvidas, produtoras. E mesmo as que, por exemplo, nesse caso da China, as que estão dentro da China, muitas delas não são totalmente chinesas. Então, elas têm interesse em alavancar o poder de mercado delas. Elas já têm, a China parece que produz 90% dessas matérias-primas e terras raras para alta tecnologia, para turbina de avião, para todos esses commodities, ou esses produtos, né, de alto valor tecnológico. Mas quais seriam, eu fico muito curiosa, os interesses econômicos, eles estariam acima desses outros. Eu entendo que o jurídico e as técnicas, depois eles se ajustem. Os interesses econômicos que usam os estados nacionais, e eu estou imaginando, eu gostaria até de ouvir a sua opinião, para poder fazer frente a esse aumento de barganha e em troca de, por exemplo, transferências de tecnologias, ou então até, será que o Estado Nacional também tem interesse nisso, para poder ter mais barganha com outros produtos, como de agricultura, ou, né, grãos, que a China tem muito interesse. Então, essa questão do interesse econômico, para mim, é muito importante. Só um detalhe, a OMC, ela é um fórum de mediação de interesses das grandes potências ou dos mercados. Se você pega um país pequenininho, como uma ilha aqui no Caribe, por exemplo, que venha a disputar e ganhar, mesmo que a OMC decida por uma retaliação, que permita que esse país faça uma retaliação, nem faz cosquinha nos Estados Unidos, nem nos países. Então, o que está por detrás, e não existe um governo do mundo, existe a OMC, que é um órgão de mediação desses interesses. Então, essa questão econômica, para mim, fica mais forte. E dentro de um cenário fragmentado, que não existem mais empresas, por exemplo, aqui no Brasil, a que produz nióbio não é 100% brasileira. Então, como é que fica essa internacionalização, essa fragmentação e esses interesses econômicos que para mim são os mais importantes, frente a essa estratégia da China? Então, qual o interesse dela? Perfeito. Bem, uma coisa importante destacar, obrigado pela pergunta, e assim, na verdade, chegar ao contencioso nunca é bom, né? Então, assim, o ideal é que os assuntos, esse tema de restrições às exportações fosse tratado dentro de negociações na OMC. Mas o que a gente visualiza é que a gente tem uma agenda dentro da OMC que não tá sendo implementada, né? Existe a rodada Doha lá, que foi iniciada em 2001 e até hoje a gente não chegou a entendimentos. É uma agenda muito ousada também que existe ali. Então, o tema restrição às exportações, a gente não deve ter uma solução no curto prazo, curto e médio prazo, dentro da OMC. Então, como chegar a uma solução? Essa questão de transferência de tecnologia é um aspecto muito importante. A Alemanha, por exemplo, e isso eu comento no trabalho,
ela fez isso junto ao Cazaquistão. Ela fez um acordo bilateral em que, em troca da extração de terras raras, ela fazia cessão de tecnologia fortalecendo a proteção ambiental, promoção de indústrias domésticas dentro do Cazaquistão. Então, essa é uma saída interessante, inclusive que o Brasil pode adotar, né? Assim, essa questão de você ter uma economia como a China, né, economia forte, com 95% da extração, né, dessas terras raras atualmente, o ideal é que você realmente vai ter que ter uma concertação política em mais alto nível, envolvendo principalmente Estados Unidos, União Europeia e China, né, para que você tenha um fornecimento regular disso aí. Então, o ideal é que a partir dessas decisões da OMC, a gente comece a enxergar, então, que as grandes economias, né, Estados Unidos, União Europeia, China, possam, por exemplo, adotar mecanismos de acordo de fornecimento regular, né, dessas matérias-primas. Esse é o desejável, né? A gente não espera nunca chegar à situação de contenciosos. E para o Brasil serve realmente como um orientador, né, um alerta, enfim, de como se guiar a partir daqui. Ok, Marco, muito obrigada pela sua participação aqui no Academia, pelas ricas informações trazidas. Ok, eu que agradeço a oportunidade novamente. Obrigada também aos questionamentos, às considerações feitas. Obrigada. E você também pode trazer a sua dissertação aqui para a Academia. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para assistir a este e a outros programas, você pode acessar tvjustiça.jus.br. Um abraço para você. Tchau.